dia a todos. O quórum de nossa sessão deliberativa já passa a palavra à coordenação de plenário para as mesas de sua competência, por gentileza. Ata da 14ª sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 8 dias do mês de julho do ano de 2026, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. Este convocado. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Pedro Barbosa Neto. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, a presidência informou o adiamento da pauta da conselheira Renata Calheiros. Em seguida, passou-se a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 7622-2018, entre outros, totalizando 49 processos que tratam de aposentadorias e pensões, todos com acórdãos aprovados. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 546-2024, entre outros, totalizando 8 processos que tratam de aposentadorias, todos com acórdãos aprovados. Encerrada a ordem do dia, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, a presidência encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Excelências, a ata lida da sessão anterior está franqueada a palavra, está em discussão e deliberação. Como votaria a conselheira Rosa? De acordo, presidente. O dever de ofício eu vou perguntar, mas já sabendo que a conselheira Renata estava ali. Como votaria a conselheira Renata? Senhor presidente, eu informo minha ausência na sessão anterior. A ausência que foi justificada. Como votaria, então, o conselheiro Alberto? De acordo também, senhor presidente. Então, aprovada. Mais alguma providência? Excelências, antes de adentrarmos a nossa ordem do dia, está franqueada a palavra às vossas excelências. Assim, não tendo quem queira utilizá-la, conselheira Rosa, para a sua relatoria, por gentileza. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro substituto, senhor representante do Ministério Público junto a esta Câmara. Senhor presidente, tenho em pauta 50 processos que constam do ofício circular número 18, que foi encaminhado ao gabinete de vossas excelências, e em virtude do conhecimento de vossas excelências pelo ofício, solicitamos ao presidente para fazer a leitura de nosso voto já de forma... Em lista resumida. Perfeitamente, excelência. Na verdade, eu vou também suprimir a citação dos processos, virtude deles constarem do ofício e já do conhecimento de vossas excelências. Passo, então, ao nosso voto. A partir da análise dos feitos, dos processos que foram encaminhados em lista aos gabinetes, em sua maioria se manifestou o Ministério Público pelo registro do ato, porém ressaltando a incidência do tema 445 do STF, e quanto aos processos TC 1787 de 2023, TC 6773 de 2021 e TC 6697 de 2021, o Ministério Público de Contas se manifestou no sentido do registro do ato, com ressalva e determinações ao gestor do Instituto de Previdência. Quanto ao processo 1768 de 2023, o Ministério Público de Contas suscitou questão preliminar no sentido de da declaração de nulidade processual por ofensa ao artigo 74, parágrafo 2º da Lei Orgânica deste Egrégio Tribunal e, por conseguinte, ao princípio do devido processo legal, o artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição Federal, pugnando pelo retorno dos autos à unidade técnica para encerramento da etapa de instrução do processo, com a emissão de parecer conclusivo pelo titular da unidade técnica.
Conquanto concordemos com o posicionamento emanado pelo órgão ministerial no sentido de que há previsão legal expressa quanto à necessidade de emissão de parecer conclusivo pelo titular da unidade técnica, que deve ser assinado por servidor efetivo, entendemos por nos curvar ao entendimento firmado pelo plenário da Corte, no sentido de rejeitar a citada preliminar, considerando que o servidor aposentado não deve ser prejudicado em razão de eventual problema estrutural do Tribunal de Contas. Todavia, registro que deve o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas fixar um prazo para a solução deste problema, a fim de se adequar aos ditames da nova lei orgânica. Diante do exposto e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto em todos os feitos pelo registro dos atos de concessão de aposentadorias, reservas e pensões ora apreciadas, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É como voto, presidente. Perfeitamente, excelência. O órgão ministerial, doutor Pedro, com a palavra. O Ministério Público manifestou-se pelo registro dos atos relatados em relação aos processos já citados pela conselheira Rosa. Manifestou-se no sentido de a posição de ressalva com determinação do gestor do Instituto de Previdência, forte no artigo 19 da SCT. Também houve a posição de preliminar em processo já citado pela conselheira, que atinente à tramitação processual com base no artigo 74, parágrafo 2º da Lei Orgânica. Mas, no mérito, em ambos os casos, o Ministério Público se manifestou pelo registro dos atos relatados, Excelência. Com a manifestação ministerial, os votos da conselheira estão em discussão e deliberação. Votaria a conselheira Renata. Com a relatora, senhor presidente. Eu também, no mérito, acompanho a relatora, consignando a questão da tramitação processual e da eventual modulação de efeitos quanto ao ADCT, artigo 19, na forma em que venho decidindo, me portando em processos do tipo. Assim, Excelência, seus votos vão aprovados e Vossa Excelência continua com a palavra. Dessa forma, presidente, minha pauta se esgota. Muito obrigada. Perfeitamente. Dando seguimento para a sua relatoria, conselheira Renata, por gentileza. Senhor presidente, senhora conselheira, meu conselheiro substituto, representante do Ministério Público, nós encaminhamos o ofício circular 9/2026, onde submeto para votação 9 processos de atos de aposentadorias e pensões, que foram adiados da última quarta-feira, que peço para relatar em bloco. Nesse sentido, voto para registrar os atos de concessões e aposentadorias, pensões e reservas, e demais procedimentos de praxe. É como voto, senhor presidente. O órgão ministerial, com a palavra, doutor Pedro, por gentileza. Excelência, o Ministério Público manifestou-se pelo registro dos atos relatados, sem nenhuma, que me conste, nenhuma ressalva ou a posição de preliminar. É isso, Excelência. Pelo registro dos atos relatados. Perfeitamente. Desculpe, é que eu aqui fiquei em dúvida, porque eu tenho aqui um controle de pauta, teriam sido adiados 10... 9 processos, senhor presidente. 9. Então teve um equívoco aqui, acho que tem está repetido. Então, com a manifestação ministerial, os votos da conselheira Renata estão em discussão e deliberação. Como votaria a conselheira Rosa? Com a relatora, presidente. Eu também acompanho, fazendo aqui a consignação, embora aparentemente não levantada, mas pelo data dos processos, ainda acredito que tem aquela questão da tramitação, mas no mérito também acompanhando, então assim vão também aprovados os votos da conselheira Renata, e Vossa Excelência continua com a palavra, conselheira.
Senhor presidente, esgoto a minha pauta para hoje. Perfeitamente. Então, em sequência, o doutor Alberto, por gentileza, para a sua relatoria, conselheiro. Senhor presidente, senhoras conselheiras, membros do Ministério Público, todos que nos assistem, também enviei a Vossas Excelências o ofício circular de número 8, 2026, e também peço licença para fazer a proposta de decisão em bloco, né? São 7 processos, né? Aposentadoria e 6 de aposentadoria e 1 de reserva, de forma que eu proponho a Vossas Excelências, já encaminhando para a diretiva, proponho que Vossas Excelências decidam e ordenar o registro dos decretos e atos que consideram as aposentadorias e reservas e por preencher todos os requisitos de formalidades legais. E, no caso, não identifiquei nenhuma anormalidade nesse, como o tema 447, 445 ou alguma preliminar de nulidade. Todos, digamos assim, dentro da normalidade da legislação. Então, também preciso dar ciência aos órgãos da Previdência, destacando a possibilidade da compensação financeira, quando for o caso, e a publicidade para o direito, senhor presidente e senhoras conselheiras. Doutor Pedro, por gentileza, pelo Ministério Público, com a palavra. Pelo registro dos atos relatados, Excelência. Com a manifestação ministerial, estão em discussão e deliberação os entendimentos gerados pelo conselheiro Alberto. Como votaria a conselheira Rosa? Com o relator, presidente. Como votaria a conselheira Renata? Com o relator. Então, também acompanho no mérito, fazendo apenas a minha consignação quanto àquela questão da tramitação processual. Aprovados os votos de Vossa Excelência, que continua com a palavra, conselheiro Alberto. Esgotada minha pauta, senhor presidente, obrigado. Excelências, eu, por derradeiro, tenho um processo de ato de pessoal, é o processo 14.122 de 2019. Para não tomar mais tempo, eu estou trazendo aqui uma homologação, na verdade, a declaração, né, do registro conforme o tema 445 do STF e demais dispositivos de praxe. Então, esse seria o meu voto, com a palavra do órgão ministerial para a sua manifestação, doutor Pedro, por gentileza. Pelo registro do ato relatado, voto na súmula 445, Excelência. Perfeitamente. Perfeitamente, Excelência, com a manifestação ministerial, o voto está em discussão e deliberação. Como votaria a conselheira Rosa? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como votaria a conselheira Renata? Acompanho o relator, Vossa Excelência. Então, vai aprovado o voto. Não temos mais processos para a pauta de hoje, mas antes de encerrar a sessão, está novamente franqueada a palavra a Vossa Excelência. Não tendo quem queira fazer uso, apenas quero agradecer a presença de Vossas Excelências, desejando um bom dia e saúde a todos.